geração que quer ser semente, uma geração que quer semear e que tem compromisso com a colheita. Nós te pedimos nessa manhã, ó Pai, faça de verdade com que essa canção não seja apenas meramente uma música, mas que seja a nossa adoração, o nosso compromisso, a nossa oração. Em Jesus nós nos levantaremos, em Jesus nós viveremos, por Jesus nós faremos, andaremos por Ele e marcaremos o lugar onde estamos com a presença dEle, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Aplauda Jesus e glorifique o nome dEle. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te adoramos. Glória a Deus. Sente um pouquinho, eu quero apenas compartilhar a palavra com você. E nós vamos compartilhar a palavra exatamente no modelo que funciona nos pequenos grupos, nas nossas células, nos nossos GAs. GA significa grupo de aliança, ou grupos de aliança. Eu queria que você virasse para a pessoa que está à sua direita e para a pessoa que está à sua esquerda e diga para ele: eu quero ter uma aliança com você. Só que está reunido aqui apenas no domingo, né? A maioria de nós, você pode observar, não veio nessa manhã. Olha as cadeiras empilhadas aí vazias, estão vendo? Logo mais à noite, todas elas estarão cheias. Amém? Eu não sei se amém ou se misericórdia. Porque o ideal era que todas elas estivessem cheias agora de manhã. Mas algumas pessoas, postei lá no grupo da igreja agora, a pastora Cris mandou um vídeo no grupo do GA, eu mandei lá no grupo da igreja e perguntei: onde está você quando a sua igreja está em celebração, encerrando uma semana de oração? Onde está você? E é claro, essa palavra não serve para você que está aqui, essa palavra é para quem ficou em casa, para quem foi vencido talvez pelo frio, pela preguiça, pela cama gostosa e o edredom, por quem foi vencido ou priorizou uma outra coisa a estar aqui como igreja, celebrando e entregando o que é do Senhor. Nós precisamos ter comprometimento. Eu quero dar um testemunho de 4 irmãos que estiveram aqui ontem à noite, 8 horas da noite, e eles não tinham a chave da igreja. Estava aqui o Hélito, a Roberta, era a responsabilidade do GA deles, e irmão Rubens e a irmã Ive, né? E eles chegaram aqui e a igreja não estava aberta. Era a responsabilidade do líder do GA procurar a chave. Não é isso? Amém ou não? Foi assim que todos os outros GAs fizeram. E aí o que aconteceu? Eles foram embora para casa. Foi isso que aconteceu? Eles oraram lá na calçada. Porque eles não são igreja só aqui dentro. Eles são igreja lá na calçada, eles são igreja lá na casa deles, eles são igreja no trabalho, eles são igreja na escola, eles são igreja na faculdade, eles são igreja na vizinhança. Essa é a visão. Essa é a visão. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Tem como vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo de número 9. Mateus 9. Inclusive, eu quero avisar os líderes de GAs que, para essa semana, aqueles GAs que estão usando a palavra de domingo para conversar, né, no seu GA, para interagir no seu GA, vocês vão usar a palavra dessa manhã e não a palavra da noite. Combinado? Os líderes, vocês que estão replicando a palavra no seu GA, né, e usando a mensagem de domingo à noite para conversar no GA, né, realimentando a visão que está sendo colocada e a transição que estamos vivendo, você vai usar a palavra de hoje de manhã e não a palavra de logo mais à noite. Combinado? Mateus capítulo 9, verso 36. 36, 37 e 38. 36, 37 e 38. Mateus 9, 36, 37 e 38. Olha o que está escrito lá. E vendo Jesus a multidão, teve grande compaixão deles. Eu queria que você repetisse comigo a palavra compaixão. Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros.
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Você concorda que nós não estamos falando aqui de roça de café? Nós não estamos falando de lavoura de milho? Nós não estamos falando de colheita de trigo, de soja, ou de qualquer outra, de qualquer outro plantio? De que a gente está falando aqui? De almas. Jesus olhou para as pessoas e viu o quê? Uma grande multidão. E ele olhou para aquelas pessoas e teve esse sentimento. Qual foi o sentimento que Jesus teve? Compaixão. E ele disse: é como um campo grande para colher, mas não tem quem colher. A gente aqui entende isso com muita facilidade, porque a nossa região é uma região rural, é uma região agrícola, né? E aqui é muito comum o plantio do café. É como se um homem tivesse uma grande roça de café e ele procurasse companheiros, é assim que chama aqui, né? Companheiros para pegar o café, gente para pegar o café, e ele não conseguisse encontrar ninguém. E aí Jesus olhou para aquela roça de café e disse assim: tem muito café para apanhar, mas não tem ninguém para me ajudar. E é interessante que ele termina dizendo: rogai, pois, ao Senhor, porque quem manda a gente, companheiro, para apanhar café, não é a igreja, não é a organização, não é o pastor. Quem manda a gente para apanhar o café, quem manda a gente para cuidar da lavoura é o dono da lavoura. Rogai ao Senhor para mandar a gente para apanhar o café. Rogai ao Senhor para mandar a gente para buscar essa colheita. E aí eu quero falar com vocês sobre uma semeadura sobrenatural. Uma semeadura sobrenatural. Projeta para mim, filho, Gálatas 6:7. Uma semeadura sobrenatural. Uma semeadura sobrenatural. Gálatas 6:7. Vai dizer assim, irmãos, 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então aqui vai a primeira pergunta do nosso Geazão, porque você sabe que no Geazão funciona com perguntas, né? No GA, via de regra, a nossa reflexão não é só uma pregação, mas uma interação das pessoas. A pergunta é: Maiara, o que você está semeando? Ficou vermelho. Te peguei. Por que eu tenho que ser primeiro? Vai pensando aí. Minha irmã, o que você está semeando? A palavra do Senhor, né? Para que todos sejam alcançados através da palavra. Glória a Deus. O que você está semeando, Ney? Só prestação de serviço. Quero verdade. O Ney foi verdadeiro. Foi sincero. Camila, o que você está semeando, Camila? Responder, pastor. Não pode responder. Não consegue. Vou voltar para a Maiara, então. Pode voltar, Maiara? Ai, meu Deus. O que você está semeando, Daniele? O que você está plantando? Talvez eu buscando a palavra e mostrando para as pessoas. Mostrando o que você é para as pessoas. Dando testemunho da palavra. Você passa direto ou para aqui em você? Passa direto? Ela até tremeu, gente. O que você está semeando, Bruno? Estou tentando semear o amor de Jesus. Tentando semear o amor de Jesus. E você, Flávia? O amor. Você percebe que a primeira verdade que a gente tem aqui é que a semente ela tem uma qualidade. A vida é uma sequência de ciclos de plantar. Você acha que se eu pegar uma pia de louça lá em casa e lavar, eu estou semeando na vida da Carla, sim ou não? Você acha que eu vou ter um resultado? Amém ou não? As irmãs aí já... Tem umas irmãs cutucando o marido, né? Então, cada atitude nossa, e a gente não está falando só de semente, de café, de lavoura, mas a gente está falando de vida,
Cada atitude nossa no plantio vai nos dar uma colheita. Agora, se ao invés de lavar a louça, eu chegar para cá e falar assim, por que aquela pia está cheia de louça? É uma semeadura, sim ou não? O que você acha que eu vou colher com isso? Bom, ódio, contrário do amor, né, Flávio? É provável de uma frigideira suja da louça voar na minha cabeça, talvez. Porque você precisa entender que a gente está semeando na vida espiritual. Eu preciso fazer uma semeadura em mim mesmo. Eu oro, eu leio a palavra, eu jejuo, eu só oro quando tem semana de oração, eu só faço um jejum quando a igreja propõe, eu tenho compromisso com meditação na palavra, eu leio a Bíblia, eu estou envolvido com as coisas do Senhor. Eu preciso plantar na minha família, eu preciso plantar financeiramente. Por exemplo, alguém que guarda um dinheiro hoje, ele tem uma reserva para amanhã, sim ou não? Agora eu gasto tudo, gasto de hoje, gasto do mês que vem, o que é que vai acontecer? Eu não tenho, eu não guardei semente, eu não plantei. Na vida profissional, na vida emocional, na vida ministerial, todos os aspectos da nossa vida são aspectos onde eu preciso plantar. E a gente precisa ser intencional. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Intencional. Repita comigo, intencional. O que é ser intencional para você? Um de cada vez. Agora dá para você responder, Maiara. Estou querendo ouvir tua voz, cara. Fazer algo de propósito. Aí nem deixou você, depois eu te pego na próxima. Alguém faz algo de propósito. Então, irmãos, a gente não vai ficar esperando encher a pia de louça. A gente vai lavar um prato de cada vez, porque à medida que eu semeio, eu mantenho o ambiente abençoado, eu mantenho o ambiente controlado. Eu não vou esperar eu ter um problema para eu orar, porque se eu estou orando o tempo todo, eu estou em conexão com Deus para entender os processos e os problemas da minha vida, para não precisar de um problema para eu ter vida de oração. Eu não vou esperar para ler a Bíblia e meditar na palavra quando o culto de domingo chegar, porque eu tenho um compromisso com Deus, então eu me envolvo com isso. Então projeta para mim, filho, Gênesis 8, 22. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. O que Deus está dizendo nesse texto? Nós vamos viver a vida toda semeando. A vida toda plantando sementes. Agora eu preciso escolher se a semente que eu estou carregando é uma semente boa. Por exemplo, você precisa saber o que está plantando, isso é ser intencional. Se eu sei que eu estou plantando, eu tenho um colega de trabalho, e eu ponho no meu coração um alvo. Nós precisamos ter alvos em Deus. Eu ponho no meu coração um alvo, eu vou ganhar esse cara para Jesus. Então eu preciso ter sementes prontas para lançar na vida dele, para lançar na vida dessa pessoa. E essa semente tem que ser uma semente boa, e eu preciso lançá-la com consciência, com intencionalidade. Outra coisa importante sobre uma semeadura sobrenatural é que o tamanho da colheita é proporcional ao tamanho da semeadura. Se eu planto um caroço de milho, qual vai ser o tamanho da minha roça de milho? Um pé de milho, se vingar. Porque quem planta milho aqui, já plantou? Você está plantando milho lá? Quantos carocinhos coloca em cada cova? De 2 a 3. Por quê? Porque algum pode não vingar. Obrigado, querido. Então, às vezes, a gente está plantando um caroço, uma semente, e essa semente pode não vingar. Então, eu vou fazer o quê? Eu planto uma semente reserva. No caso do milho, eu planto 2 sementes reservas. Por quê? Porque aí eu tenho certeza que eu vou ter um pé de milho para 3 sementes. Está dando 33,33333 dízima periódica de probabilidade de acerto. Não é isso? De funcionar. Para os matemáticos aí. Agora, se eu quero uma roça de milho, o que eu tenho que fazer? Botar um embornaque pendurado, cheio de semente,
e sair fazendo as minhas covas e lançando semente, 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 e aí Deus vai mandar a chuva, porque é Deus que dá o crescimento, amém ou não? E aí ao longo dos dias, o que eu vou ter lá naquele lugar onde eu plantei, naquele terreno onde eu plantei? Milho, vamos comer pamonha, vamos comer papa, vamos comer curau, vamos comer milho assado, vamos comer milho cozido, porque eu fiz uma semeadura. Então, o tamanho da tua semeadura, o tamanho da tua colheita será proporcional ao tamanho da tua semeadura. Eu semeio pouco. A pergunta aqui é: qual a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Você tem alguém para dizer assim, ó, esse cara aí, ó, fui eu que trouxe ele para o Senhor. Projeta para mim 2 Coríntios 9, 6, filho. 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. O quanto, agora mudou a pergunta, hein? Vou lá na Maiara de novo. O quanto de Deus você tem semeado? Bem pouco, eu acho. Agora eu te deixo, tá? O quanto de Deus você tem semeado? Pouco também. O que o texto está dizendo? Quem planta pouco, colhe pouco. Aí a gente está aqui fazendo um movimento na igreja. Transição, irmãos. Nós não queremos transicionar para a igreja se tornar uma igreja em células. Não é esse o propósito. O propósito é transicionar para que o meu coração se transforme num coração semeador. Se eu me transformar num crente que semeia muito, aí não preciso mais fazer propaganda de GA, não preciso mais fazer propaganda de célula, não preciso mais fazer propaganda de culto, de celebração, de semana de oração, porque quando falar, o meu coração já está ardendo. Eu vou trazer o colega do trabalho, eu vou ganhar aquele meu vizinho para Jesus, eu vou falar do amor de Deus para ele, eu vou gerar sementes, eu vou plantar, porque no final eu vou ter uma grande roça de almas para colher. Você está aí, amém? Vamos lá. A semeadura, ela tem outro princípio. O tipo da colheita é determinado pelo tipo da semente. O tipo da colheita é determinado pelo tipo da semente. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também plantou uma semente de quiabo. Vai colher o quê? Pode até matar um franguinho. Problema nenhum com isso, amém ou não? Plantou uma semente de abóbora. Vai colher o quê? Picanha. A piada foi pronta, né? Eu levantei e você bateu, né? Plantou uma semente de espinho. O que vai colher? Vai machucar. Plantou uma semente de urtiga. Não sei se alguém planta isso, meu Deus. Vai se coçar. Agora vamos pensar. Vocês estão entendendo que a gente está fazendo metáforas para trazer isso para a vida espiritual? Você acredita que tem gente que ele não consegue ganhar uma alma para Jesus porque ele não tem sementes boas para semear, mas ele vive dando trabalho para o pastor, ele vive dando trabalho para outros irmãos, ele é fofoqueiro, ele é mexeriqueiro, ele cria confusão, ele reclama de tudo. Concorda que esse cara está plantando uma semente de urtiga? Ele podia coçar só ele, né? Mas o problema é que ele faz todo mundo coçar. Ainda bem que agora a gente aprendeu que pede o outro para coçar as costas, né? Coça aí, irmão. Porque tem lugar que se a urtiga pegar, fica difícil, né? Não tem como coçar. Pó de mico, rapaz, quanto tempo eu não ouvia isso. Você teve infância.
A semeadura, ela é igual ao tipo de semente que a gente planta, e a gente precisa plantar essa semente genuína de Jesus, do Evangelho. Nós somos plantadores do reino de Deus, e é em tempo integral. Você está trabalhando, andando na rua, para lá e para cá, fazendo o que você tem que fazer. Você tem que fazer a sua parte humana, profissional, mas ao mesmo tempo você tem que ter um embornazinho com as sementes do Evangelho, porque você chega e vou jogar 3 carocinhos aqui. Chegou um carro lá para dar uma VIP, o cara está lá olhando você trabalhar, poxa, que servição e tal, não sei o quê, você tem uma sementinha, você... É o meu Senhor, rapaz, que me capacita, Ele que mudou a minha vida, mudou a minha história. O cara, uai, nós estamos falando de carro ou estamos falando de quê? Não, nós estamos falando de quem transformou a minha história. 3 carocinhos de milho no pé dele. E a semeadura será abundante. Mas já observou que a gente tem uma facilidade de falar do que é caos, de falar do que é problema, de falar do que é ruim. A gente sai assim, ó, com naturalidade. Você acordou hoje de manhã e fala, gente, que frio. A gente só reclama. Não, dormi mal essa noite. A gente não pensa, uau, abri o olho, respirei, glória a Deus, aleluia. Mais um milagre, mais uma bênção, como a gente orou aqui pela manhã. Mas a gente é tendencioso a regar as sementes ruins. Regar sementes ruins. Enquanto que o Senhor espera que a gente esteja o tempo todo semeando sementes boas. Vamos lá, para concluir. Um bom solo. Tem uma aqui importante, eu não posso pular isso. A semeadura é livre. Nós somos livres para escolher as sementes, mas a colheita é obrigatória. Nós colheremos o que tivermos plantado. A colheita sempre chega, a conta também. Você pode escolher o que vai plantar, mas o que vai colher é exatamente o que plantou. Exatamente o que plantou. Se essa igreja começar a plantar o reino de Deus em Ibatiba, em Una, nós vamos ver, no tempo certo, a semeadura, a colheita disso. Um bom solo determina uma boa colheita. Já observou que a maioria dos agricultores, antes de lançar semente, isso funciona especialmente para milho, eu já vi muita gente fazendo isso com milho. Ele colhe, ele quebra todos aqueles pés de milho que secaram e tal, e aí ele vem preparando o solo. Já observou? Ele prepara o solo, passa ali uma máquina, e aquele solo precisa estar preparado, joga um produto no solo, para quê? Para que aquele solo esteja pronto. Irmãos, isso demanda tempo. O problema é que a gente fala assim para uma pessoa, olha o nosso evangelismo, vamos lá na minha igreja logo mais à noite. Aí você chega aqui com aquela sensação de dever cumprido. Não, eu chamo as pessoas para vir na igreja, eu sou um evangelista. Você é um evangelista? Não é não, irmão. Não é não. Porque esse solo está duro, você joga uma semente, lembra da parábola de Jesus? Algumas sementes vão cair numa pedra, num solo duro, elas vão até querer nascer, mas não vai. Algumas sementes vão cair na beira do caminho, as aves vão comer. Algumas sementes caem no meio do espinho, vão ser sufocadas. Mas algumas sementes vão cair numa terra, então talvez o nosso trabalho agora não seja exatamente com a semente. Porque nós precisamos preparar a terra. Então, a igreja viver esse tempo de transição de mente, de mentalidade, para uma mentalidade de semeador, é o que nós precisamos fazer agora. Cara, você vai ter que lançar uma semente na vida de alguém, na família de alguém, no bairro onde você mora, no trabalho onde você está, na escola onde você estuda. Mas antes disso, você vai fazer o quê? Prepara o solo. Nós aprendemos, nesses treinamentos que tivemos de DNA 1 e 2, lá na igreja em Coroado, Guarapari, que nós ganhamos primeiro uma pessoa para nós. Primeiro eu transformo o Sânio no meu amigo, ele tem confiança em mim. Depois, quem sabe, eu ganho ele para o meu GA, para o meu pequeno grupo, porque é constrangedor ser convidado para uma reunião de igreja, sim, às vezes a pessoa não vem, mas ele vai na casa que tem um ambiente intimista, que tem um ambiente social menor, de comunhão. Talvez eu ganhe ele para vir num culto de noite comigo, porque ele já tem essa intimidade, ele já tem essa liberdade. E no meio desse processo, entre ele ser ganho para mim, ele ser ganho para o GA e ele ser ganho para a igreja, em um momento ele vai ser ganho para Jesus. Porque você está preparando a terra, você está lançando a semente
mas quem dá o crescimento é o Senhor, no tempo dele. Quem planta feijão sabe a época de plantar e a época de colher. Quem planta milho sabe a época de plantar e a época de colher. Quem planta café sabe a época de plantar e a época de colher. E nós precisamos, nesse momento, arar a terra dá trabalho, irmão. É pegar uma terra dura e seca e quebrar torrão, quebrar terra dura. Vai ser trabalhoso, debaixo de sol. Não vamos ver colheita agora, mas quando essa semente cair na terra fofa, daqui a algum tempo, nós vamos olhar e vamos ver o nosso campo pronto para ser colhido. E a gente vai ter que dizer, uau, vamos lá, vamos correndo, porque as espigas já estão grandes e a gente já está na hora de buscar. Amém? Há um tempo entre o semear e o colher. Precisamos de paciência para aguardar o tempo. Tudo que o homem semear, isso também ceifará no tempo certo. E para terminar, querido, Salmo 126, 5 e 6. Fique de pé no seu lugar. A semeadura envolve uma coisa aqui dentro. E a gente vai terminar falando sobre isso. Os que semeiam em lágrimas cegarão ou colherão com alegria. Coloca o próximo. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Vira para o irmão do lado e fala para ele, vai sem dúvida. Sem dúvida. Com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, vai trazer a colheita. Sabe o que acontece? Hoje, você está chorando. Você acha que é alegre para mim? A gente está aqui num domingo de manhã, que deveria ser uma igreja lotada, a gente tem um grupo reduzido de pessoas, de irmãos. Hoje eu olho assim e falo, puxa vida, cadê o pessoal? Cadê a família A? Cadê a família B? Eu sinto falta. Cadê aqueles irmãos? Talvez a lágrima hoje correu no rosto, mas vai haver um tempo, irmãos, em que por causa da nossa semeadura aqui, a gente vai colher os feixes e vai voltar com alegria, cantando louvores, com alegria no Senhor, celebrando a Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Há um tempo de Deus determinado. Deus vai fazer com que a nossa igreja cresça. Porque ela não é minha, irmãos, ela não é do pastor Jorge, ela não é do pastor Emerson, ela é do Senhor. Esse aqui é como se nós fôssemos os companheiros que foram contratados pelo dono da lavoura para trabalhar nela. Quem sabe, nós não somos nem os meeiros, né? Nós somos os trabalhadores mesmo, somos aqueles que trabalham por dia. E a cada dia nós vamos fazer aquela porção que precisa ser feita nessa lavoura, nessa terra. Na terra que o Senhor nos deu. E qual é a terra que o Senhor nos deu para cuidar? Quem sabe é dentro da minha casa, quem sabe é um parente, quem sabe é dentro do meu trabalho, um colega de serviço, quem sabe é um amigo, quem sabe é alguém da minha vizinhança. Eu preciso entrar naquela palavra ali. Ah, mas é difícil, pastor. O texto está dizendo, o salmista já sabia. É chorando, é gemendo, mas no final nós vamos trazer os feixes. Você vai chegar aqui, irmão, e vai falar que pastor? Você é uma amiga minha de trabalho, uma colega minha de vizinhança, está aqui, ó. Hoje ela veio porque essa semana nós oramos juntos e ela recebeu Jesus. A pessoa não recebe Jesus só aqui no culto, não. Recebe Jesus lá no seu bate-papo, na sua casa. Ah, pastor, isso aqui é um cliente lá da nossa hamburgueria. A gente trouxe eles aqui hoje, essa família amiga nossa. Por quê? Porque a gente mandou o lanchinho e na sacola do lanchinho a gente mandou um versículo bíblico para eles. E aí eles ouviram aquilo e sentiram desejo, a semente foi lançada e eles hoje estão aqui com a gente. Pastor, essa família aqui é uma família que trabalha com a gente lá na roça. E a gente arrastou eles para cá porque a gente estava orando com eles lá na roça e eles entregaram a vida para Jesus. Você está entendendo, querido? Que nós fomos chamados integralmente para ser semeadores de uma semeadura sobrenatural, porque teremos uma colheita sobrenatural. Amém? Eu queria que você chegasse perto de uma pessoa, de preferência homem com homem, mulher com mulher, para a gente ter um tempo de oração agora. E a gente vai pedir ao Senhor que aqueça no nosso coração esse chamado para semear.
Você pode se mover aí? Acha uma pessoa, não tem problema se for 2, 3, pode ficar juntinho. Faz um círculozinho aí, fiquem pertinhos. Faça isso. E eu quero que a motivação da oração vai ser essa, amém? Deus levanta ela como um semeador. Levanta ele como um semeador, como uma semeadora. Levanta essa pessoa como alguém que vai lançar sementes. Alguém que vai preparar a terra. Alguém que vai cuidar dessa terra que o Senhor colocou na nossa mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Deus vai usar você, querido. Deus vai usar você. Ele começou com 12 homens e mudou a história da humanidade. Ah, Deus, em nome de Jesus. Levanta, Pai, os teus filhos e filhas desse tempo como semeadores da última hora. Como semeadores da última hora. Nos encoraja, ó Pai, mesmo diante dessa terra seca, mesmo diante dessa terra árida, que é a Ibatiba, Iuna, que é a nossa casa, a nossa família, a nossa vizinhança. Ah, levanta semeadores. Nós já vemos pelos olhos da fé uma semeadura sobrenatural, uma colheita sobrenatural. Tira toda a timidez, tira toda a introspecção, toda a vergonha. Que nós sejamos ousados, que nós tenhamos coragem para chegar e mudar a história de vidas, de pessoas, de irmãos, de irmãs, de servos, de servas, de filhos, de filhas. Ah, me usa, Pai, no meu ambiente de trabalho, me usa em nome de Jesus, no meu ambiente de comunidade, na minha vizinhança, me usa em nome de Jesus, no meu bairro, na minha casa, na minha família, me usa, Deus. Eu quero ser um semeador sobrenatural. Ah, pelos olhos da fé nós já vemos os campos brancos, prontos para a ceifa, prontos para a colheita, e em nome de Jesus, eu vou carregar feixes, eu vou trazer frutos dessa colheita, eu vou encher os meus balaios com os frutos dessa colheita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta os semeadores dessa última hora. Levanta os semeadores dessa geração, desperta a tua igreja. A tua palavra diz: o campo está pronto, a colheita está preparada, mas poucos são os ceifeiros. Nós vamos trabalhar até de madrugada, nós vamos trabalhar o quanto for preciso, mas nós não voltaremos com os nossos cestos vazios, nós não voltaremos com os balaios vazios, nós voltaremos com a colheita do Senhor em nossas mãos. Nós anunciaremos o teu reino até que o Senhor venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um abraço nesse irmão e diga para ele: você é um semeador, Deus vai te dar uma colheita abundante. Diga para ele: Deus vai te dar uma colheita abundante, Deus vai te dar alma.